Esse é o tipo de vídeo que eu gostaria de ter assistido lá atrás quando eu estava começando a minha carreira. Hoje eu vou responder aqui uma pergunta que vocês me fazem muito, que é o que as empresas esperam de um programador júnior? Quais são as hard skills e as soft skills que um programador júnior precisa ter para ser contratado por uma empresa? O que o mercado aí está buscando nesse programador que está começando a sua carreira? Engana-se quem acha que um programador júnior não precisa de experiência ou não precisa de um conhecimento. Você precisa de um determinado conhecimento e de algumas habilidades ali também comportamentais. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo aí que já ajuda demais a gente, e deixar seus comentários aí também no final do vídeo sobre o que você achou disso tudo aqui que a gente vai conversar hoje. E antes da gente começar a falar propriamente dito dessas habilidades, eu gostaria de setar uma régua aqui. E que régua é essa? Eu vou falar das habilidades necessárias para um júnior que hoje está ganhando a média do mercado, que hoje está girando em torno ali de 3.000 e alguma coisa, 3.200 reais, se eu não me engano. Por que eu estou trazendo esse esclarecimento? Porque tem muita empresa que contrata a galera que está muito no início, como programador júnior, mas que na verdade está recebendo um salário de estagiário de 1.000, 1.200, 1.500 reais, às vezes até como PJ. Eu tô falando aqui pessoas que estão recebendo a média do mercado, que hoje aqui em 2022 está em torno de R$ 3.200 e contratando ali como CLT, ganhando seus benefícios e tal, vale transporte, alimentação e etc, tá? Então é sobre esse tipo de empresa e esse tipo de vaga que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou começar falando pelas hard skills, e a primeira hard skill que eu vou falar aqui não é na verdade uma hard skill específica, mas é algo que você precisa construir com a sua hard skill. E o que é isso? Basicamente você precisa ter passado por um processo de desenvolvimento de um software, do zero até colocar em produção. Sim, uma empresa que vai te pagar nessa faixa, ela espera que pelo menos alguma vez na vida você tenha passado por todo o ciclo de desenvolvimento, desde ali do levantamento de alguns requisitos até a construção, implementação e colocar isso em produção. E não interessa se você fez isso em outra empresa, se você fez isso através de um curso, de um bootcamp, assistindo um videoaula por conta própria, não interessa, mas é preciso que um programador júnior já tenha passado por esse ciclo. Isso é muito importante porque durante todo esse ciclo você vai passar por vários percalços ali no meio do caminho que vão te fazer entender, ter uma compreensão melhor, né? Uma compreensão geral do que é desenvolver e entregar software, entregar produtos e serviços reais através de aplicações. E é justamente por isso que eu recomendo também vocês para colocar no currículo ali de vocês, no portfólio de vocês, algo que você construiu ali do zero até realmente colocar em produção. Uma vez um seguidor aqui do canal pediu para eu dar uma avaliada no currículo dele e eu fui olhar ali as referências que tinha de projetos que ele já tinham feito, e tinha um monte de projeto, tinha uns 5 ou 6 projetos, mas eram projetos muito pequenos, né? Ele queria trabalhar com React Native e ele tinha alguns projetos com 1 ou 2 páginas, 1 ou 2 funcionalidades ali, coisa muito simples. Então a dica que eu dei pra ele e que eu vou trazer aqui pra vocês é isso: ao invés de você fazer um monte de projetinho pequeno, pegue o seu tempo e construa um projeto um pouco maior, não precisa ser um projeto gigante, mas um projeto que faça você passar por todo esse ciclo de desenvolvimento. Você começar a desenvolver, né, ali pelo menos umas 2 ou 3 funcionalidades legais no teu projeto e colocar em produção. Ah, mas é um projeto do curso que eu tô fazendo e ninguém vai utilizar. Sim, mas você precisa passar por esse processo de colocar em produção, porque você vai ver lá quando você for fazer o deploy que tem um monte de coisa que você esqueceu, que você não considerou e que quando você tiver num projeto real numa empresa, você vai ter que considerar. Então essa é a primeira dica que eu vou deixar aqui para vocês, e a primeira coisa aqui que eu quis levantar que uma empresa vai esperar de um programador júnior. E a segunda hard skill que a gente vai falar aqui hoje é sobre versionamento de código. E versionamento de código hoje em dia é basicamente você saber trabalhar com Git. Eu falo versionamento de código não para parecer inteligente ou para soar complicado, mas é que eu quero que você entenda que o conceito principal é versionamento de código, é você saber gerenciar um sistema onde tem diversos desenvolvedores criando um monte de coisa ao mesmo tempo. O Git, ele é apenas a ferramenta que está ali por trás e que ajuda a gente a fazer isso. No passado tinha algumas outras ferramentas e no futuro pode ser que venham a aparecer outras ferramentas, mas o conceito ali por trás é o versionamento de código. E quando eu falo dessas habilidades, dessas hard skills, é você conhecer os comandos básicos ali do Git, saber fazer um commit, saber também trabalhar com branch, tá? Quando a gente está fazendo os nossos projetos pessoais, geralmente a gente não gosta de criar uma branch separada só para criar uma nova funcionalidade. A gente faz os commits ali tudo na main ou no máximo na developer, mas quando você está trabalhando em equipe, num projeto profissional, você vai precisar sempre criar
criar uma feature branch, sempre criar uma fix branch para fazer alguma correção e fazer as suas alterações ali separadas para que você não altere ali o fluxo principal ali que está na main ou na developer. E após você terminar essas suas alterações, você não vai simplesmente mergear isso e subir para o repositório. Você vai ter que fazer o que a gente chama de pull request. O pull request, que também é conhecido em alguns lugares como merge request, nada mais é do que você solicitar para o time integrar as funcionalidades, as alterações que você fez no código principal. Então, quando você terminar ali a sua funcionalidade, você vai abrir um pull request e outras pessoas vão avaliar aquilo, vão colocar comentários, fazer observações, apontar correções. Então, é muito importante que você, como programador júnior, saiba fazer isso e não somente abrir pull request, mas também avaliar pull request. Uma das habilidades muito importantes para um programador júnior é também saber fazer revisão de código. Sim, acostume-se desde cedo a revisar o código dos outros. Ah, mas quem abriu esse pull request aqui foi um sênior. Não interessa, você tem que revisar o código. Obviamente, se você está começando, você não vai ficar fazendo revisões, comentários sobre a arquitetura do projeto, mas talvez você consiga pegar alguma outra coisa ali que uma outra pessoa deixou passar, coisas simples, desde nome de variável até uma regra errada ali de if else. Qualquer contribuição nesse sentido é válido e as empresas, o mercado já espera isso de programadores júnior. Outra habilidade muito importante para um programador júnior que eu vejo muita gente negligenciando é saber debugar o código, é saber você utilizar as ferramentas de debug da stack que você está utilizando, ou seja, do conjunto de tecnologias que você está utilizando. É muito comum quando a gente está começando a programar, quando a gente encontra algum problema, a gente executa a aplicação e não é a saída esperada. O que a gente faz? A gente coloca um console.log ali, né? Se você utiliza JavaScript, você está bem acostumado com console.log ou um printfn, sei lá, alguma coisa ali que vai dar uma indicação no console ali para você da saída, ou você simplesmente fica na tentativa e erro, deixa eu mudar essa lógica aqui, deixa eu mudar aquela lógica ali, e fica executando o teu problema até dar certo. Só que essa é uma tarefa que vai te exigir muito esforço, né? Essa tentativa e erro. Às vezes a gente resolve algumas coisas de tentativa e erro, mas muito provavelmente você resolveria isso muito mais rápido se você aprendesse, se você conseguisse debugar o seu código. E debugar o seu código nada mais é do que simplesmente dar uma pausa na execução do seu código ali em algum trecho que você queira ver o que está acontecendo. Quando você vai rodar aí o teu sistema, provavelmente ele vai executar ali em algumas frações de milésimos de segundo e alguns milésimos de segundo. As coisas acontecem muito rápido e de repente em algum lugar ali no meio desse caminho você cometeu algum erro de lógica. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a sua ferramenta de debug da tecnologia que você vai estar trabalhando e vai marcar ali, né, com o que a gente chama de breakpoint, e vai fazer com que o seu código pare justamente ali na linha que você marcou. Isso vai te permitir observar o seu código naquele momento. É como se fosse uma habilidade, um superpoder que o programador ganha de parar o tempo e poder ver exatamente os valores das variáveis, o que está entrando, o que está saindo da função, justamente naquele momento ali, naquela lógica que está meio embolada. Isso vai te permitir corrigir os problemas e os bugs muito mais rápido. Então, debugar, utilizar as ferramentas de debug, né, que vão muito além do console.log, é uma habilidade também muito importante para programador júnior. Gaste um tempo entendendo e aprendendo a utilizar essas ferramentas para que você pare de ficar o tempo todo na tentativa e erro e comece a programar aí como um profissional, utilizando as ferramentas de debug que o mercado espera que você saiba utilizar. E agora vamos falar um pouco mais das software skills, né? Aquelas habilidades ali mais comportamentais que você precisa. E a primeira delas que a gente vai falar aqui é sua fome de aprendizado. Você precisa querer aprender, você precisa querer estudar. Nada pode ser pior para sua carreira do que você só querer fazer aquilo que você já sabe. Senão você vai ser aquele programador que vai ficar eternamente mudando a cor do botão. Porque quando você está começando, você realmente sabe muito pouco. Então os desafios que vão chegar na sua mão geralmente são desafios no qual você não sabe muito bem como resolver. E você precisa se sentir confortável com isso. Eu sei que às vezes é desconfortável, mas você precisa encarar esses desafios. Você precisa começar a pegar tarefas aí. Você precisa pegar tarefas do qual você não domina muito bem ali o que você está fazendo e buscar, estudar, pesquisar no Google, referência, livro, perguntar para os caras mais experientes do time. Você precisa fazer isso. Você precisa ter essa fome de querer resolver os problemas, de querer aprender
aprender. Eu acho que essa seria a principal habilidade para um programador júnior, né? A principal software skill de um programador júnior, fome de aprendizado. Outra software skill muito importante para você, programador júnior, é saber se comunicar, mais especificamente saber fazer perguntas. Sim, muito mais importante do que você saber as respostas é saber como perguntar. Isso vai desde coisas simples até coisas mais complexas. Obviamente que coisas simples que o Google pode te responder, você não vai perguntar para as outras pessoas do time, como por exemplo, como é que eu faço um loop aqui no JavaScript? Isso o Google te responde. Qual o comando que eu utilizo aqui no Git para criar uma nova branch? Isso o Google te responde muito fácil. Então você não vai perturbar as pessoas que estão ali no teu time com essas coisas óbvias, né? Você vai perguntar para a galera ali no teu time coisas mais relacionadas, por exemplo, à arquitetura do projeto, dúvidas sobre o que a gente chama de domínio, né? Ou seja, sobre o produto que você está construindo. Essas são as perguntas que você tem que saber fazer para as pessoas mais experientes do time ali. Então essa habilidade de saber se comunicar, saber a hora certa de perguntar, quando eu pergunto para o Google, quando eu pergunto para os desenvolvedores, quando eu pergunto para o gerente de produto, você precisa saber a hora certa de fazer essas perguntas, como fazer essas perguntas e aonde fazer essas perguntas. Então essa habilidade de comunicação, ela é muito importante para um programador júnior. É muito importante tanto para a equipe ali, para ficar otimizado, né, a equipe te ajudar no que realmente precisa te ajudar, quanto para tua carreira, para você conseguir evoluir mais rápido e andar mais rápido ali nas suas tarefas e andar mais rápido também ao longo prazo. A próxima soft skill que eu vou falar aqui, ela é muito óbvia, mas ela é o óbvio que precisa ser dito. Um programador júnior, ele já precisa se comportar como um adulto. Sim, tem muita gente aí que não se comporta como adulto no mercado. O que eu quero dizer com isso? É coisa básica de adulto, é você saber chegar na hora certa no trabalho, você chegar na hora certa na reunião. Se você trabalha presencial, é você saber se vestir também adequadamente pro local onde você está. É você não ficar resmungando ou batendo boca numa reunião. Eu sei que às vezes é estressante, eu sei que às vezes tem opiniões muito divergentes, eu sei que às vezes tem outras pessoas que vão falar besteira, ou até mesmo falar coisas que não são tão legais assim pra você, mas você, desde o seu início ali da carreira, você tem que se comportar como um adulto. Lembrar sempre que você tá num ambiente de trabalho que às vezes, ok, vai rolar uma descontração, vai rolar uma brincadeira, mas você não tá sentado na mesa de um bar, ou você não tá sentado, sei lá, na esquina conversando com os seus amigos. Você tá num ambiente profissional, numa empresa. Então as empresas esperam que você se comporte como um adulto, que você faça o mínimo, né, socialmente esperado para que as coisas se ocorram bem. E eventualmente pode ser que, sei lá, alguém até, digamos assim, levante a voz numa reunião, alguma coisa desse tipo. Essas coisas acontecem, você em algum momento vai passar por isso na sua carreira, mas é importante que você aprenda a manter a calma, que você nunca ofenda, né, pessoalmente alguém, nunca ofenda diretamente, na verdade nunca ofenda ninguém por nada, tá? E apesar de você ser um programador júnior e você tá apenas começando, as empresas obviamente esperam isso, tá? Eu já vi muita gente se dar mal aí no mercado de trabalho e a pessoa às vezes é muito boa tecnicamente, mas ela parece uma criança ali, ela promete uma coisa, você precisa entregar tal tarefa, e a pessoa vai lá e não entrega, e a reunião começa a tal hora e a pessoa vai lá e não chega. Então não adianta nada você ser muito bom com código e ser muito ruim como adulto, você precisa se comportar como um adulto para ser um bom programador. E por último, mas não menos importante, você como programador precisa se importar com o produto. Sim, você não vai só escrever código. Eu sei que você gosta muito de escrever código, de ficar ali na sua telinha do VS Code, ou do Xcode, ou do Visual Studio, ou sei lá de qual ideia você utiliza. Você gosta, ali é o seu ambiente seguro. Mas você, como programador, lembre-se sempre, não é pago para escrever código, você é pago para resolver problemas. Então você tem que entender o que você está construindo, seja um produto, seja um serviço. Desde o começo ali da sua carreira, você como programador júnior precisa começar a se interessar pelo produto. E esse interesse pelo produto vai fazer você aprender a se comunicar melhor com as outras pessoas que não são técnicas. Talvez um gerente de produto, um designer ou até mesmo um cliente. São pessoas que não entendem de código. Então se você só falar a linguagem ali do código, né? Porque eu tô com um problema aqui no meu loop for. Cara, o que o cliente quer saber de loop for? O que o cliente quer saber do state do teu projeto? Ele não sabe nada disso, ele nem sequer sabe que isso existe. Então você precisa entender do produto para que você consiga comunicar problemas, comunicar soluções técnicas para pessoas não técnicas. Essa é uma soft skill
muito importante. Obviamente, no início da carreira, a gente deixa um pouco a desejar nisso, tá? Mas é algo que você vai construindo ao longo da sua carreira, né? A gente espera muito mais isso de um programador sênior, que um programador sênior ele já consiga de forma consistente essa ponte entre o lado técnico e não técnico, mas você como programador júnior, desde cedo também precisa começar a praticar essa habilidade, e você começa a praticar essa habilidade primeiramente se interessando pelo produto que você está construindo. E agora você vai fazer o seguinte, você vai deixar aí nos comentários alguma hard skill ou software skill que eu deixei passar aqui no vídeo e que você acha super importante também para os programadores júnior, tá? Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não se esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal. E é isso, valeu pessoal, até a próxima!